Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe me ensinou um dos melhores princípios ou hábitos, se você preferir, a respeito do dinheiro, que é anote tudo aquilo que você gasta. Pode ser um princípio básico e bobo para algumas pessoas, mas foi um dos melhores princípios para eu ter aprendido naquela fase da minha vida a respeito do dinheiro e que me ajudaram a ter consciência dos meus gastos, da minha renda, da minha capacidade de gastos, organização financeira, não estar endividado. E hoje no Brasil, hoje é janeiro de 2026, a gente tem uma grande parte da população em inadimplência. Mas enfim, por que aquilo foi fundamental? Porque aquilo me criou base, estrutura, para que eu tivesse muito mais consciência do meu dinheiro. E hoje eu quero trazer aqui para você princípios e hábitos para cada fase da sua vida que você tem que ter para você construir um bom relacionamento com o dinheiro e não ficar preso ou perdido ou então se sentindo culpado porque você não é uma pessoa de 25 anos milionário ou milionária e acha que isso acontece com você. Calma. Primeiro, cria um bom relacionamento com o dinheiro. Depois, a gente corre atrás de um negócio tão escalonável e escalável que gere pra gente essa riqueza. O primeiro ponto que a gente tem que tratar é dos 16 aos 19 anos. Acho que é a época perfeita da sua vida para você tratar de educação e hábitos, princípios saudáveis financeiramente. Então, ter a sua própria conta bancária, de repente já ter um trabalho que já te pague um salário decente, talvez, não sei se você vai ter um jovem aprendiz tão acessível perto de você, mas com certeza você consegue ter um trabalho em alguma loja, em alguma farmácia ou coisa do tipo no seu bairro. Sei que muitas vezes a gente olha para a cidade grande, para grandes coisas e a gente só coloca isso como meta, mas talvez você tenha oportunidades no seu bairro, talvez você tenha oportunidades pequenas já próximas a você. E isso talvez já te abra muitas portas. Mas a primeira coisa que você tem que entender, tenha uma renda, mesmo que mínima, porque isso vai te gerar experiência e no futuro isso vai abrir mais portas para você no mercado de trabalho. Tenha sua própria conta bancária e anote cada gasto que você tiver. Isso vai te dar consciência de tudo aquilo que você gasta, de entender a sua capacidade de gastos, entender que você não pode gastar tudo aquilo que você recebe. Você tem que ter pelo menos 10% guardado ou investido para o seu futuro. Para que daqui 10 anos você tenha algo para você. E 10 anos, acredite ou não, passa muito rápido. Esse é o momento para você investir no seu capital humano. Que seria resumidamente o quê? É tudo aquilo que te traz conhecimento e conhecimento que você consegue reverter em dinheiro. Então vamos supor, você quer ir para a área de gestão dentro da empresa, banco, essas coisas. Você tem que saber Excel, você tem que saber Word. E são coisas que, assim, você pode até gastar dinheiro investindo nisso e nesse conhecimento, mas você também pode aprender no YouTube, de graça. Você tem que saber apresentar. Você tem que saber a respeito do que você é bom. Para você investir também na sua carreira de modo que você tenha satisfação e rentabilidade. Isso é muito importante. Você desenvolver nessa época. Dos seus 20 aos 29 anos, esse é um momento, essa é a época da sua vida para você construir. Muitas vezes a gente olha pra galera no Instagram e pensa, meu Deus, um milionário com 25 anos e eu tô atrasado na vida. Você não tá atrasado na vida, você é uma pessoa normal. Acredite ou não. Esse é um momento de construção. A primeira coisa que você vai construir é construa uma reserva de emergência. Porque se o amanhã chegar e tiver um problema de saúde, você de repente decide empreender e quebra, fica desempregado, você precisa de uma reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É 6 meses do seu custo de vida. O que são 6 meses do seu custo de vida? Recebo 1.500, o salário mínimo está um pouco mais hoje, 1.600 alguma coisa, se eu não estou enganado.
mas recebo 1.500. Vamos arredondar aqui. Meu custo de vida é 1.000. Então, eu tenho que ter 6.000 guardado ou investido, que é o melhor cenário, né? Não vamos guardar na poupança, que rende pouco, nem deixar parado na conta corrente. Você pode ter uma conta do Mercado Pago, por exemplo, onde ele automaticamente já está rendendo, é uma das contas que mais rende no Brasil, e também deixar dentro dos cofrinhos do Mercado Pago, que você vai ter um rendimento, uma rentabilidade muito maior, você vai ver o seu dinheiro trabalhando para você. Dos seus 20 anos aos 29 é o momento perfeito para você fugir de dívidas, mas se há dívidas, foque naquelas que têm os juros mais altos. Por quê? Se você deixar as que têm os juros mais altos correndo durante muito tempo e pagando aquelas que têm menos juros, você com certeza vai ver uma bola de neve muito grande lá na frente, na qual você não vai conseguir arcar. E a gente não quer isso, certo? Então foca naquelas que têm o maior juros, maior porcentagem de juros, para você não ficar endividado de graça, tá? Dos seus 20 aos 29 anos é um momento. Passou uma moto aqui, não sei se vai sair no vídeo. É o momento perfeito para você começar a pensar numa previdência privada. Então, guardar um pequeno montante. Vamos supor que você separa 15% da sua renda para guardar, para investir. Então, separa 5% e prepara uma previdência privada. Porque quando você tiver com 55 anos, você não sabe se vai ter previdência para você do governo. Não confia no INSS, né? Uma coisa que o INSS é fato é que isso não será suficiente. Esse é o significado da sigla. Isso não será suficiente. Então guarde dinheiro, investe numa previdência privada para você não ficar perdido quando você tiver daqui 30 anos lá na frente. Pode parecer que não, mas 30 anos passa voando e se você perde o foco, se você perde essa oportunidade, você vai chegar lá na frente perdido e talvez tendo que fazer Uber para sobreviver. Que isso é a realidade de muita gente. Que ainda que recebe a previdência, ainda tem que fazer Uber para poder pagar o estilo de vida que essa pessoa leva. Começa a investir também em renda variável, renda fixa. Aprenda a investir. Eu acho que chegou nos seus 20 anos, você tem que aprender a investir, estudar sobre investimento. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal, inclusive, a respeito de um roadmap, né? Ter uma rota do que você tem que estudar de pouco em pouco para saber investir. Tanto em renda variável, tanto em renda fixa. Você construir algo que lá na frente seja um porto seguro para você. Ter uma reserva de emergência, tá? Saber investir em renda fixa, renda variável e ter uma previdência privada. Para que você não fique à mercê do governo. Porque quem fica à mercê desse governo que a gente tem, com certeza vai chegar no final da vida muito decepcionado. Dos seus 30 aos 49 anos, esse é um momento de patrimônio e proteção, tá? Esse é o momento que o brasileiro ele começa a casar, comprar imóvel. Talvez você tenha vivido esses pontos em outros momentos da sua vida, não necessariamente dentro desse intervalo dos 30 aos 49. Mas pensar aqui nesse momento, avalia se vale a pena financiar ou investir para você comprar na sua casa própria nesse momento. Foca em ter algo que é seu, porque é uma fase que você já deve ter algo construído e capacidade para você comprar algo próprio, tá? Pensa também num seguro de vida, que isso é fundamental se você tem dependentes, que é normalmente nessa fase, a partir dos 30 anos, que o brasileiro começa a ter filhos, começa a ter uma esposa grávida dentro de casa, e pensar num seguro de vida é fundamental para sua família. Pensando que se acontecer algo com você, eles vão ter um suporte, eles vão ter algo para eles, entende? E aposentadoria. Já falei a respeito de previdência privada, né? E nesse momento que você está dos 30 aos 49, se você construiu bem a sua vida financeira, já é um momento bom para você pensar em testamento, holding familiar, se o seu patrimônio estiver crescendo. E óbvio, né? A gente não está falando aqui a respeito só de você permanecer no seu emprego fixo pro resto da vida, não.
Tenha sonhos, tenha meta de crescimento, tenha um plano de carreira bem estabelecido. Isso é uma coisa que eu deveria ter falado a partir dos 20 anos. Tenha um plano de carreira bem estabelecido, faça renda extra, estuda a respeito disso. Você tem uma habilidade, meu, você toca, vai tocar em casamento, você faz unha, faça unha nos horários vagos, além do seu serviço. Talvez isso vire até uma renda principal para você. E você pode ir crescendo e você pode ir empreendendo, aumentando o seu patrimônio. Mas não ficar preso somente a um trabalho CLT de segunda a sexta. Isso com certeza vai te deixar pobre pro resto da vida. Mas se você tem coisas a mais que você faz, constrói patrimônio, investe bem, aprenda a investir. Não sei investir, Victor, meu, contrata então alguém que saiba investir. Você não quer perder, você não quer gastar o seu tempo aprendendo a investir, beleza. Então, mas construa tão bem o seu patrimônio, o quanto que você ganha por mês e contrata alguém para poder investir o seu dinheiro. Entende? Mas não fica construindo a sua vida pensando que, meu CLT, eu vou chegar no final da vida e vai estar bom. Vai ser só isso. Sabe? Isso é muito pouco, isso é muito pequeno. Sonha mais alto. Dos 50 aos 65 é um momento de segurança e transição do brasileiro. É um momento de você quitar suas dívidas, entrar na aposentadoria com sua casa quitada, suas coisas. Uma coisa que, se você tiver plano de saúde por fora, é aqui também onde acontecem algumas demissões dentro de algumas empresas. Se você tem muito, muito tempo de empresa, é aqui onde acontecem algumas demissões, porque o plano de saúde começa a ficar mais caro para algumas pessoas. Então, se você tiver que ser demitido nesse momento, começa a pensar num plano de saúde, porque ele vai ficar mais caro, e coloca isso dentro do seu orçamento, planeja isso também, para você ter uma visão lá no futuro e não ficar à mercê do Estado, porque, de novo, não é em todo lugar que o SUS funciona. Eu acho que o SUS ele é uma boa medida para o brasileiro, mas ele não funciona em todo lugar. Sempre vai ter aquelas pessoas que surgem do nada e falam, mas comigo funcionou, beleza, meu, com a sua mãe, com você, com a sua filha, beleza. Mas tem diversas pessoas que estão na fila de espera, minha esposa mesmo tá, entendeu? Então não fica dependendo somente do Estado, não fica dependendo, se planeja para o seu futuro, tenha investimentos, tenha uma carteira que te gera renda continuamente, sabe? Pesquisa, investe, empreende, sonha alto. Porque um CLT de segunda a sexta, se você não estiver fazendo renda extra, pensando no seu futuro, não vai ser o suficiente. Isso não será suficiente. Entende? E é um momento bom para você ir passando para renda passiva, aquilo que você tem em renda variável. Óbvio que você não vai viver de renda. Você não vai viver de renda fixa, perdão. Renda passiva é outra coisa. Você não vai viver de renda fixa, sabe? Mas equilibrar a sua carteira para não viver tantos riscos nesse momento, talvez se você não tivesse perfil, seja algo viável para você e que você possa, poxa, tive um problema de saúde e a liquidez, a facilidade de você ter esse dinheiro em mãos seja melhor, isso seja mais proveitoso para você. E dos 65 para cima, se você construiu bem uma vida investindo, empreendendo, construindo com renda extra, talvez você tenha uma renda passiva e um legado que te ajude com a sua aposentadoria privada, aposentadoria do governo, tenha uma renda que vem dos seus investimentos com a renda passiva. Não tenha uma mentalidade só de acumular para gastar com inteligência nesse momento também. Mas pensa no planejamento sucessório, para passar os seus bens para os seus filhos de forma eficiente. Eu sei que muitas vezes isso não é uma realidade para o brasileiro, mas ninguém ensina o brasileiro a investir e a cuidar do seu dinheiro quando novo. E aí quando chega na fase dos 65 mais, não tem nada para passar para frente. E é nesse momento que a gente tem que pensar. Nesse momento não, né? É, enquanto jovens que a gente tem que pensar
em construir a nossa vida, porque a vida, a gente não tem que viver pensando no futuro somente, porque isso causa ansiedade, mas sem dúvida, se você não construir o seu futuro, se você não planejar o seu futuro, se você não se importar com ele, obviamente você vai chegar lá na frente sem nada. E talvez alguém vire e fale nesse vídeo, ah, mas não funciona assim para todo mundo, essa não é a realidade de todos. De fato, nada que eu falar aqui num vídeo vai ser a verdade escrita na pedra. Isso é uma coisa óbvia. Mas se você tem planejamento, você tem mais clareza para executar alguma coisa para sua vida financeira, passa outra moto aqui, para sua vida financeira no futuro. Pensa nisso. E não importa se você tem 20 ou 50 anos, o melhor dia para começar é hoje. Aliás, o melhor dia para começar é ontem e o segundo melhor é hoje. Independente de qual idade sua, se você, poxa, eu normalmente gosto de conversar aqui mais com jovens, preparando eles para o futuro. Mas se você não é jovem, peguei o seu vídeo aqui, tô numa fase que eu já deveria ter ou pensar em outras coisas, comece a construir agora. Sabe, tenha uma visão agora, para que no futuro você tenha alguma coisa. Entende? Não se apavora pensando, meu Deus, demorei tanto para construir alguma coisa na minha vida. Não, foca no agora. Constrói agora. Tem dívidas, quita agora. Sabe? Se preocupa com a sua vida agora e planeja para o seu futuro. Enfim, esse é o meu projeto 4 de 30, já foram 4 vídeos de 30 dias. Estou numa meta aqui no YouTube de gravar 30 vídeos em 30 dias para desenvolver a minha habilidade de comunicação, minha oratória, e tem um projeto no YouTube onde eu possa compartilhar os meus conhecimentos e ensinar outras pessoas. Se esse projeto, se essas ideias falaram com você de alguma forma, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal para compartilhar mais insights. E queria dizer que eu tô orgulhoso de mim, porque é o 4º dia que eu tô abrindo a câmera e falando sem muito planejamento, só desenvolvendo a minha habilidade. E como eu disse no primeiro vídeo, isso é muito mais para mim do que para você. Então, enfim, eu creio que crescimento é assim, quem nasce grande é monstro. E se você tem um sonho, você tem que começar pequeno. Vai para cima. Tamo junto.